Olá! Sabe quando a gente vê no jornal aquelas notícias de chuva forte, deslizamento, enchente? Às vezes parece uma coisa tão distante, né? Ou até inevitável. Mas, olha, entender como um desastre nasce é o primeiríssimo passo para a segurança de todo mundo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: desvendar o que está por trás desses eventos, do comecinho até a hora do socorro. Vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é: o que faz uma chuva, que é um evento da natureza, virar uma tragédia, com gente perdendo casa, perdendo a vida? A resposta, adianto, não é tão simples quanto parece. E é aí que a coisa fica interessante. Vamos investigar isso juntos. Bom, para começar, o que de fato é um desastre? Para ficar fácil de entender, vamos pensar numa receita, uma receita do perigo. Não é um ingrediente só que causa o problema, sabe? É uma combinação de fatores. E agora a gente vai descobrir quais são esses ingredientes. O primeiro ingrediente da nossa receita é o que a gente chama de ameaça. Pensa nela como o perigo em si, a possibilidade de algo ruim acontecer. Por exemplo, uma encosta bem íngreme que tomou chuva por dias. A chance daquela terra toda descer de uma vez? Essa é a ameaça. Mas olha só, uma ameaça sozinha não faz um desastre. Precisa do segundo ingrediente, que é a vulnerabilidade. Pensa bem, de que adianta uma encosta poder deslizar se não tem nada nem ninguém ali? A vulnerabilidade é justamente essa fragilidade. Então, voltando ao nosso exemplo, se alguém vai lá e constrói uma casa bem naquela encosta íngreme, pronto, aquela casa e as pessoas ali dentro se tornaram vulneráveis. E aí a fórmula fica clara. Quando a gente junta a ameaça, a encosta íngreme, com a vulnerabilidade, a casa no lugar errado, o resultado é o risco. E aqui está a grande sacada. Um desastre não é a chuva em si. O desastre é o impacto da chuva numa comunidade vulnerável. A natureza apresenta a ameaça. A vulnerabilidade humana, infelizmente, transforma em tragédia. Agora, um ponto rápido que sempre gera confusão na hora do noticiário. Qual a diferença entre desabrigado e desalojado? Parece a mesma coisa, mas não é. Desabrigado é quem perdeu a casa e precisa, de fato, de um abrigo público. Já o desalojado teve que sair de casa por segurança, mas tem para onde ir. Consegue ficar na casa de um parente, de um amigo. É uma diferença crucial para organizar a ajuda, sabe? Beleza, agora que a gente já entendeu a fórmula do desastre, vamos para a segunda parte. Que tipos de ameaças existem? O que, na prática, pode dar o pontapé inicial nesse ciclo todo perigoso? Bom, a gente pode classificar os desastres de algumas formas. Pela velocidade, por exemplo. Existem os súbitos, que acontecem num piscar de olhos, como um deslizamento. E os graduais, que vão se arrastando por meses, como uma seca. E também podemos classificar pela origem. Tem os naturais, como um terremoto, os humanos, como a tragédia do rompimento da barragem Brumadinho, e os mistos, que talvez sejam os mais comuns. É aquela enchente que se agrava 1000 vezes por causa do lixo que entope os bueiros. Uma coisa piora a outra. E já que estamos falando de fenômenos naturais, é super importante não confundir clima com tempo. É simples, ó. Clima é o padrão de muitos anos, a personalidade do lugar. Tipo, o clima do Nordeste é quente e seco. Já o tempo é o humor do dia, é como as coisas estão lá fora agora. Então, mesmo numa região de clima seco, o tempo hoje pode estar nublado. Uma distinção pequena, mas que faz toda a diferença. Certo, já entendemos a receita do desastre, já vimos os tipos, agora vamos para a parte que, sinceramente, é a mais importante de todas, a prevenção. Se um desastre é a soma de ameaça com vulnerabilidade e a gente não controla a ameaça, como a chuva, é na vulnerabilidade que a gente pode agir. A prevenção é, sem dúvida, o nosso escudo mais poderoso. Então, o que dá para fazer antes do problema acontecer? Muita coisa. E vai desde o gesto pequeno, como não jogar lixo na rua, até ações maiores, como evitar construir em áreas de risco. E algo que é fundamental: cada um precisa conhecer o lugar onde mora, saber quais são as rotas de fuga, onde são os pontos de encontro seguros. Isso é o básico do básico. Tá, mas e se a emergência já começou? O que fazer durante o evento? A prioridade absoluta é a segurança. É buscar um lugar seguro, desligar gás, energia, água. E aqui vai um alerta crucial: nunca, em hipótese alguma, tente andar ou dirigir em locais alagados. Aquela água turva é uma armadilha. Pode esconder buracos, correnteza, fora o risco de doenças e choque elétrico. E, claro, ficar ligado nas informações oficiais, pelo rádio, pela Defesa Civil.
Agora vamos para o cenário mais crítico. O desastre aconteceu. Como é que as equipes de resgate decidem quem socorrer primeiro no meio daquele caos? A resposta está num método muito rápido e visual. Num cenário com muitas vítimas e poucos socorristas, a lógica é dura, mas é a que salva mais gente. Focar em quem tem mais chances. A cor vermelha é para quem tem risco imediato de morrer. Amarelo para quem precisa de cuidado, mas pode esperar um pouco. Verde é para ferimento leve. E a cor preta identifica quem, infelizmente, já não tem mais chance. É uma decisão dificílima, mas que otimiza o socorro. E para essa decisão ser tomada em segundos, no calor do momento, as equipes usam um lema, uma frase fácil de lembrar que guia a ação. Vermelho vive, amarelo aguarda, verde vai, preto partiu. É uma ferramenta simples, mas que organiza o caos e, no fim das contas, salva vidas. E quando o socorrista chega numa vítima, principalmente uma vermelha, ele segue um protocolo mundial chamado ABCDE. A ordem é crucial. Primeiro, A, de vias aéreas, para garantir a passagem de ar. Depois, B, de boa respiração, para ver se a pessoa respira. C é de circulação, para checar pulso e grandes sangramentos. D é para avaliar o estado neurológico. E, por fim, E, de exposição, para procurar outros ferimentos no corpo. É um método que organiza o atendimento e aumenta muito as chances de sobrevivência. E assim a gente fecha o ciclo. A gente passou pelas causas, pela prevenção, pela resposta. E a mensagem principal que fica é esta: não somos impotentes. Embora não dê para impedir a chuva, dá para diminuir e muito a nossa vulnerabilidade. A prevenção é, de longe, a ferramenta mais poderosa e mais inteligente contra os desastres. E para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão. Pensando em tudo isso que a gente conversou, do lixo na rua às áreas de risco, como a nossa comunidade, o nosso bairro pode se preparar melhor? A resposta não está só com as autoridades, não. A segurança começa com a informação e com a ação de cada um de nós.